Podcast de hoje: Como obter a salvação na doutrina espírita. Facilitador: Vicente. Bom, 15 horas, né? Escolha quem vai fazer a nossa prece inicial, né? E aí, no final, você escolhe quem faz a prece final. Boa tarde, tudo. Podemos iniciar, Fábio. Pode começar? Podemos. Pai amado, muito te agradecemos nessa tarde de estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome do seu amor. Senhor, que esta aula de hoje se torne um aprendizado nas nossas vidas e que possamos pegar de exemplo e trazermos sempre aplicando esses ensinamentos na nossa vida. Envolva o expositor com energias de amor, de paz, de luz, de harmonia. E todos aqui presentes, Senhor. Que a paz, a luz do Mestre amado Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom, nós vamos fazer assim. Conforme a gente sempre combinou, né? Se tiver alguma pergunta, pode interromper, que a gente para. Ou então coloca no chat, faz via Fábio, que aí o Fábio me interrompe e a gente então responde. Perfeito? Vamos lá, Fábio. Apareceu aí? Fábio? Tá. Sim. Tela inteira? Sim. Eu só vou... Perfeito. Bom, continuando, né, o nosso ciclo de estudos, de dúvidas com relação à doutrina dos espíritos. Aliás, gostaria até de registrar aqui o auxílio que o Fábio está nos dando lá no grupo do Visão, né? Nas respostas, auxiliando, trazendo esclarecimento. O Fábio, creio, tem muito mais conhecimento que eu. Então, está sempre nos trazendo as respostas, as dúvidas que o pessoal tem colocado no grupo, que é muito bom, né? E dentro das perguntas, das dúvidas que nos chegam, perdão, alguém nos perguntou, alguém nos trouxe, né, esta de hoje. A doutrina espírita, ela salva, né? E por incrível que pareça, a gente, quando vai buscar, vai pesquisar, ela nos traz as respostas dentro das próprias escrituras, Kardec mesmo, né? E é interessante como, se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, lá nas 1019 perguntas, nós vamos encontrar todo tipo de resposta que nós buscarmos, quando elas estiverem relacionadas ao crescimento espiritual de todos nós. Então, como obter a salvação da doutrina espírita, né? Será que ela salva de fato? Será que não salva? Como é que nós entendemos isso, né? Se nós nos tornarmos espíritas, seremos salvos? Até porque nós vemos nas religiões protestantes ou ditas evangélicas, e eu tive a oportunidade de participar de uma delas, né, de ser batizado, inclusive, na Igreja Batista, e onde tive também a oportunidade, e como seminarista da igreja, estudar a Bíblia, e hoje eu entendo por quê, do Gênesis ao Apocalipse. E isso me auxilia muito, me auxilia demais hoje na doutrina espírita. Aí é que eu vejo a coerência da doutrina espírita com relação à vida, com relação às escrituras, com relação à religião ou religiosidade. E a gente vai, sabe, eu sempre nas minhas palestras, nos meus estudos, eu comprei uma Bíblia nova agora, eu consulto a Bíblia, porque é necessário que a gente faça isso, é necessário nós entendermos a língua
que os nossos irmãos evangélicos, protestantes, católicos estão falando. É extremamente interessante, né? E eu fui buscar isso para fazer esse material de hoje, para montar essa aula de hoje, esse bate-papo, e encontrei uma série de situações, eu não digo argumentos, tá? Mas uma série de esclarecimentos dentro daquilo que nós temos de dúvidas com relação à salvação na doutrina espírita. E aí, então, a gente precisa entender o que é de fato salvação. O que nós entendemos por salvação, o que os nossos irmãos entendem. Oi? Oi, Isabel? Não, a minha mão tá erguida e ela não tá abaixando. O Fábio, você consegue abaixar aí, tá? Isso. A Isabel tá com a mão engessada, vai ver que estava acostumada, andou de ônibus esses dias, Isabel, e a mão fica levantada. Brincadeira, meu. Então, mas nós precisamos entender o que é salvação, né? O que é que nos passam como salvação, o que os segmentos religiosos nos passam como salvação. E nós, muitas vezes, eu mesmo, por algum tempo, e não foi um espaço muito longo, porque quando eu me tornei batista, quando eu fui para a Igreja Batista, eu tinha 14 anos, aliás, 15 anos, e quando eu fui para a Igreja Batista, eu já tinha lido alguns livros de André Luiz, eu já tinha contato com o Livro dos Espíritos, e permaneci ali na Igreja Batista por exatos 3 anos, que foi o suficiente para que eu pudesse estudar a Bíblia e aí entender melhor, e hoje eu entendo melhor o que é de fato salvação. Mas nós temos, lamentavelmente, uma informação distorcida do que é salvação. Primeiro, né, segundo o dicionário Aurélio, salvação, um desencarceramento, libertação, libertamento, livramento, redenção, rendimento, remissão, remimento, resgate ou salvamento. Isso é salvação. Então, quando nós encontramos os sinônimos, desencarceramento. Eu nunca tinha buscado os sinônimos dessa palavra, mas quando se fala do desencarceramento, é a libertação da mente, né? E aqui nós estamos falando de uma coisa muito íntima, estamos falando de religiosidade, e quando eu falo religiosidade, é englobando a todos os segmentos religiosos, que é o que todos eles buscam nos religar a Deus. E quando eu encontrei essa palavra desencarceramento, libertação, né, encontrei muito mais coerência ainda dentro do que se propõe como salvação. Porque se a doutrina espírita nos traz, né, se ela nos traz ao esclarecimento, se ela vem nos libertar dos grilhões do fanatismo ou da fé cega, ela nos traz a libertação. Se ela nos traz a libertação, se ela nos traz uma remissão, se ela nos traz um resgate, por assim dizer, então, talvez nós tenhamos dentro da doutrina espírita a salvação. Isso nós vamos ver até o final. Tá? Então, esse desencarceramento, essa libertação, confesso a vocês que, olha, me trouxe uma outra visão, e aí eu fui buscar numa outra situação a resposta para essa pergunta que nos fizeram. E eu quero aqui deixar muito claro, meus irmãos, eu não estou aqui para combater nenhum tipo de religião, tá? Eu não estou aqui, eu respeito, Vicente, respeito todas as religiões, todos os segmentos religiosos, todas as doutrinas, todas as profecias, ou seja, o poder de pensamento, o direito de pensamento de todo mundo. Então, o que eu trago é única e exclusivamente explícito, e está explícito principalmente, eu fui buscar isso principalmente na Bíblia, tá? Que o termo salvação, que a proposta de salvação é muito mais utilizado por aqueles nossos irmãos que usam a Bíblia, mas também trouxe as coisas de Emmanuel nos trazendo esclarecimento a respeito. Então, é extremamente interessante, né? E nós precisamos entender que no catolicismo, segundo o catolicismo, a salvação é o sacrifício, né, do Cristo. Ou seja,
que Jesus, quando morreu na cruz, quando foi crucificado, Jesus então nos deu a salvação por completo. Lavou todos os nossos pecados no seu sangue, colocou sobre os seus ombros todas as nossas falhas, todos os nossos erros. E de fato colocou. De fato colocou. Ou seja, quando Jesus se propõe, se cala diante de tudo aquilo que lhe foi imposto, de todas os castigos que lhe colocaram, ele silencia. Ele silencia e transfere para os outros a responsabilidade daquilo que estão fazendo. Quando ele silencia e transfere para os outros a responsabilidade do que estavam fazendo com ele, ele está explicitando o livre-arbítrio de todos nós. Então, quando ele realiza e supera todos aqueles sacrifícios, ou seja, suporta calado, que em nenhum momento ele se revolta, ele se entrega aos desejos daquele povo ainda ignorante, em que tinham em Jesus um inimigo, porque Jesus apontava as suas mazelas, apontava as suas deficiências, as suas chagas da alma. Então ele mostra para nós, através das suas atitudes, ele mostra para a gente que o livre-arbítrio é a pedra de toque para todos nós, independente do cunho ou segmento religioso. Ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-se conosco. E aí, novamente, nós vamos descobrindo, isto vem aclarar a nossa consciência, vem aclarar a nossa mente, quando, segundo o catolicismo, ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. Ou seja, Deus nos dá, através de Jesus, através daquilo que nós fizemos com Jesus, tá certo? Ele nos diz, olha, livre-arbítrio. E quando fala assim, é o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-nos consigo, ele nos dá através do exemplo de Jesus primeiro. Ele está dizendo que Jesus não é Deus. Uma coisa que hoje nós vemos, queira sim, queira não, nós vemos, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós, aquela oração quando Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria não é Mãe de Deus, Maria é Mãe de Jesus. Traz, mais uma vez, a reflexão a todos nós. Quando o catolicismo diz que é o Pai que entrega seu Filho para se reconciliar conosco, então Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Traz para nós esta reflexão, traz para nós essa confirmação daquilo que de fato é. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual livremente, por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo, para preparar nossa desobediência. E aí, é uma questão de interpretação, e eu creio que talvez, quando houve a tradução da Vulgata Latina, muita coisa se perde, muita coisa se transforma, e as próprias escrituras, de acordo com o segmento religioso de cada um, leva para os seus interesses a interpretação dos textos. Então, quando ele diz que, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, ao qual, livremente, por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é a pleiade de espíritos, do Espírito de verdade, que conluio, ou seja, em grupo, em um único compromisso do bem, e que na organização daquele momento, para que, se nós sairmos do micro e olharmos o macro, nós vamos entender o que de fato foi feito com Jesus. A nossa ignorância, a nossa falta de perdão, a nossa falta de fé, enfim, todos os defeitos possíveis e imagináveis que o ser humano tem, se nós pegarmos a crucificação de Jesus, nós vamos entender perfeitamente qual é a nossa essência, ainda como humanos, ainda como espíritos, em evolução. Quando ele fala para preparar a nossa desobediência, para reparar a nossa desobediência, se nós tivéssemos
se nós tivéssemos, por exemplo, prestado atenção nas injustiças com que ele foi acusado, nós já teríamos mudado os nossos comportamentos de julgamento, de indiferença, do nosso egoísmo. Então, segundo o catolicismo, a salvação está no Cristo Jesus, em que ele, em um determinado momento, foi crucificado, levando para reparar a nossa desobediência, levando o pecado, os nossos pecados. E tem ainda o catolicismo, que o pecado original foi instalado através de Adão e Eva, e nós não vamos entrar no mérito hoje, mas vamos discutir no futuro esta situação. Então, segundo o catolicismo, Jesus foi crucificado e o seu sangue lavou todas as nossas falhas. Todos os nossos pecados ali foram perdoados. Ou seja, estamos livres do pecado a partir de que Jesus, coitado de Jesus, né, assume toda a carga dos nossos erros. Então nós podemos agora, uma vez que Jesus foi crucificado, colocou sobre os seus ombros os nossos pecados, ele levasse para o eterno todas as nossas imperfeições. Essa é a visão do catolicismo, né? Segundo o protestantismo, estamos falando de salvação. Conforme a Bíblia, para os protestantes, a salvação pela fé em Jesus já muda um pouco. Já não é mais o sangue, é pela fé, né? Tendo Jesus sofrido na cruz do Calvário, o castigo do pecado, pode agora dar a salvação ao pecador. Ou seja, tendo Jesus sofrido na cruz do Calvário o castigo do pecado, que pecado Jesus fez? Por que pecado, por qual crime Jesus foi condenado? Por falar a verdade, por afrontar aos poderosos, né? Então, se nós procurarmos lá em Isaías, nos profetas do primeiro do Velho Testamento, nós vamos encontrar toda essa dissertação, principalmente em Isaías, se não me engano, no capítulo 51 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 38, se não me engano, nós vamos encontrar exatamente aquilo que Isaías traz, de como viria Jesus, o que ele sofreria e de que forma ele seria vilipendiado, dilapidado. Tá? Então, qual foi o crime de Jesus por ele ser crucificado? Se não o ódio do Sinédrio, se não a raiva daqueles que não entenderam a vinda dele, até porque ele veio para os judeus e os judeus não o reconheceram como líder, porque esperavam um líder guerreiro. A própria Maria, por exemplo, em alguns escritos, a Maria achava que seu filho seria um revolucionário, né? Achava que Jesus seria um líder revolucionário, não da forma como ele fez a revolução, mas a revolução pura e prática como nós entendemos hoje, de pegar em armas, de fazer movimentos, agitações ou coisa nesse sentido. Então, segundo os daquela época, crucificaram Jesus porque ele era um impostor. Ele se colocava como filho do homem, ele se colocava como Messias, como Deus. Então, este foi o pecado, ou o crime, ou o pecado de Jesus. Agora, para dar a salvação ao pecador, que sentido tem? Que sentido tem esta condição de você ser injustamente morto para dar liberdade ao resto da humanidade? Não tem sentido se nós assim observarmos, né? É igual uma permuta, uma troca. Trocamos Jesus, né? Cristo leva sobre si o pecado do ser humano, e este pode obter o perdão que o Cristo dá, ao se tornar o único pessoal salvador do pecador confesso e crente. Dentro do segmento, principalmente batista, aceite a Jesus como seu salvador e será salvo. E aí eu faço uma pergunta aqui a todos nós, dentro do que nós conhecemos um pouquinho da doutrina espírita. Eu e o Fábio, vou colocar você aqui, Fábio, nessa briga. Eu e o Fábio é uma pessoa dedicada, o Fábio, sabe, o tempo inteiro se dedicando ao bem, fazendo caridade, ajudando os doentes, carregando as pessoas, abdicando da riqueza. Ele
sabe, ele tem a riqueza, mas ele distribui essa riqueza. Eu, Vicente, sou um perdulário, que não me importo com ninguém, sou egoísta, tá? Sou egoísta, só penso em mim, quero que todo mundo se dane, que se lixe, se eu me der bem, o resto tá tudo, sabe? Se eu me der bem, o resto que se dane. Ficamos nós dois doentes, e vamos para um leito de hospital, e pelas coisas da vida, somos colocados numa mesma cama, no mesmo quarto, um do lado do outro. O Fábio, a vida inteira, dedicou a sua vida à caridade, à benevolência, a auxiliar o seu próximo, e eu fui um perdulário. Sabe, eu matei, escravizei, fiz lágrimas, enfim. Aí chega alguém e fala assim: Vicente, você aceita Jesus como seu único e fiel Salvador? E eu digo: aceito. E ali eu me equiparo com o Fábio. Qual é a justiça de Deus para com o Fábio? Qual é a justiça de Deus? Eu que sempre fiz tudo o pior. Será que num átimo, porque quando nós estamos, meus irmãos, à beira da morte, e eu já falei aqui semana passada, se eu estiver numa mesa de cirurgia e o médico perguntar para mim o que eu quero, eu não vou pedir para ele um carro novo, eu quero mais vida. Eu quero uma oportunidade de viver. E nesta de salvação, tá? Então acredita, é só aceitar Jesus. Aceitei Jesus, é meu Salvador, acabou, eu viro as costas, vou fazer tudo de novo. Que justiça de Deus é essa? Então, segundo o protestantismo, é dessa forma que funciona a salvação. Aceitar a Jesus como seu único Salvador, independente daquilo que você fez. Tá? Que os nossos pecados serão perdoados, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eles serão perdoados contanto que nós respondamos por eles. Por isso que eu sempre falo que Deus não perdoa ninguém. Deus nos torna responsáveis e nos dá, através do processo reencarnatório, a oportunidade de rever as falhas. Senão seria muito fácil, eu não precisaria reencarnar. Eu nasci mal, aí eu venho, extrapolo a minha vida frente àquele que sempre dedicou, que fez a caridade, fez o bem, chega no momento final e fala: aceitei Jesus, pronto, eu estou salvo, estou limpo, estou livre. Não é assim que funciona. Dentro daquilo que nós entendemos. Tá? Segundo, o islamismo. Para os muçulmanos, o propósito da vida é viver de forma de agradar a Allah, para ganhar o paraíso. Já mudou um pouco. É agradar a Deus nas suas vontades, né? Aqui é Allah para eles, para que nós ganhemos o paraíso. Tanto é que, lamentavelmente, os islâmicos, aqueles ortodoxos mesmo, eles, antes das suas atitudes, eles gritam por Allah, acreditando que ao explodir aquela bomba, ou que vão para o paraíso, onde terá 70 virgens esperando por eles. Né? E aí vem a decepção quando isso acontece. Se crê, na verdade, uma conta de dívidas de cada pessoa, se crê que na puberdade uma conta de dívidas de cada pessoa se abre, isso será usado no dia do juízo para determinar seu destino eterno. Eles não estão tão errados. Que talvez aqui, quando eles estão falando uma conta de dívidas, nós estamos falando do que? Do livro das reencarnações. Quando nós vamos lá pedir para reencarnarmos, a gente se compromete a fazer um monte de coisa. Não, eu vou ser bonzinho, olha, eu vou ajudar, eu vou fazer aquilo. Não, você vai voltar numa cadeira de rodas, porque você não tem problema, eu volto. E aí nós assumimos isso para nós. Né? Nós já discutimos isso aqui sobre a escolha das provas. E aí nós assumimos isso para nós. E quando nós mergulhamos no corpo desse, viemos para o lado de cá, esquecemos tudo. Nós ficamos sempre com a essência na consciência, nós sabemos disso. Ou seja, cada pessoa será usada no dia do juízo para determinar seu destino eterno. Concordamos? Até o dia do juízo, que é o dia de reencarnarmos e voltarmos para a parte do Espírito, onde nos confrontaremos com a nossa consciência, para determinar seu destino eterno. Ou seja, eles não acreditam no processo reencarnatório, nós acreditamos que o Espírito é eterno. A partir do momento que eu acredito que o Espírito é eterno, opa, vou ter que voltar. Vou ter que voltar para resolver alguma coisa que eu deixei. Porém, eles dizem que o Corão também sugere a doutrinação da predestinação divina, Deus separando as suas ovelhas.
O Corão ensina a necessidade de fé e boas obras para a salvação. Também tem alguma coisa. Boas obras para a salvação. Tá? Ou seja, já começa a dar os passos para que o indivíduo fale, peraí, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer melhor as coisas, eu preciso ser mais fraterno, eu preciso ser mais humano, né? Eu preciso ter fé, enfim. A doutrina muçulmana da salvação é que os incrédulos, né? Kufar, literalmente, o que recusa a verdade, ou os chamados impuros, né? E os pecadores estão condenados, mas o arrependimento genuíno dá como resultado o perdão de Alá e a entrada ao paraíso ao morrer. Ou seja, estão condenados, mas o arrependimento genuíno dá como resultado o perdão. De novo, quando ele fala das obras da salvação, ele contradiz aqui embaixo, dizendo que os pecadores estão condenados, mas que se arrependerem é o aceitar, né? No caso aqui, Alá, para que, através do perdão de Alá, ele possa entrar no paraíso. Está lá no Corão, eu coloquei as páginas, inclusive, desse livro que eu achei, tá? Caso alguém queira consultar. Então, segundo o islamismo, é deste jeito que se dá a salvação. Segundo o hinduísmo, a salvação para o hindu é a libertação da alma do ciclo da morte e da reencarnação, e se obtém ao alcançar o nível espiritual mais alto. Não está tão errado. A salvação para o hindu é a libertação da alma do ciclo da morte e da reencarnação, e se obtém ao alcançar o nível espiritual mais alto. Ora, a doutrina espírita não diz que nós saímos do mineral para chegar ao hominal? A doutrina espírita não diz que nós saímos do átomo para chegarmos ao arcanjo? Ou seja, ao nível espiritual mais alto, quando nós não precisaremos mais reencarnar neste planeta, de provas e expiações, e que está passando para o mundo de regeneração? Então, a essência, se nós observarmos, a essência de todo segmento, seja doutrinário, seja religioso, ele caminha por um norte que é a essência da busca pela conquista da espiritualidade maior, ou seja, da evolução moral para atendermos aos preceitos divinos, chegando ao grau mais alto da espiritualização. É a meta final do hinduísmo, que considera o céu e o inferno ilusões temporárias. Ilusões temporárias. E aqui, de novo, quando eu me peguei vendo isso, né, porque para nós o céu, nós espíritas, eu particularmente, penso, céu e inferno é um estado consciencial, é um estado de consciência. Você está no céu quando você perdoa, você está no céu quando você está em paz com a sua consciência. Você está no inferno quando você não consegue perdoar, quando você guarda no seu coração a mágoa, o ódio. Porque quando você está bem no seu coração, na sua mente, você gera energias boas. Quando você está mal, você gera energias ruins, tá? Te condicionando psiquicamente em estados completamente antagônicos, diferentes. Então, a meta final do hinduísmo considera o céu e o inferno ilusões temporárias, não deixam de ter razão. Este conceito se chama mosca, ou, em sânscrito, libertação, ou mukti. Né? Mosca ou mukti, ou seja, a libertação. A partir do momento em que você vai tendo a consciência, você vai se libertando. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus nos disse isso. Então, eles caminham, ainda que, e por isto que hoje eu entendo quando Kardec disse, quando os espíritos superiores disseram a Kardec, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro de todos eles, porque vai chegar um momento que esse alinhamento vai acontecer. Esse alinhamento de pensamento, nós estamos todos aqui, então nós estamos nos alinhando aos poucos, até chegarmos a um caminho único. E isso é fantástico, se nós pensarmos em termos de salvação, como foi proposto. Segundo o budismo, nas 4 nobres verdades, delineiam a essência da soteriologia budista. As 4 nobres verdades. O sofrimento, que é o dukkha,
é tratado como uma enfermidade, da qual se pode curar pelo entendimento das causas e ao seguir um nobre caminho óctuplo. Ou seja, busca-se então, é tratado como uma enfermidade da qual se pode curar pelo entendimento das causas. Se nós buscamos nas causas anteriores das nossas aflições, as nossas dores, os nossos sofrimentos, o budismo diz que ao seguir o caminho, nobre caminho óctuplo, isso pode ser superado. Isso pode ser transformado. O nobre caminho óctuplo inclui moralidade e meditação. O que é moralidade? Moralidade é você transformar as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações. Isso é moralidade. É você parar, meditar, o que eu fiz, fazer como Santo Agostinho fazia. Quando chegava a noite, que ele colocava a cabeça dele no travesseiro, ele interrogava a sua consciência. O que foi que eu fiz de bem hoje? A quem eu ajudei? A quem eu prejudiquei? A quem eu fiz melhor? O que eu aprendi? O que eu ensinei? Isso é meditação. Porque você, claro, cada um faz da sua forma, uns precisam ficar no silêncio, outros fechar os olhos, outros ouvir uma música, outros ficar olhando o mar, outros ficar no meio da natureza, contemplando. Isso é meditação. Cada um tem uma forma. Então, cada um encontra o seu momento. Esta meditação é o religar consigo e com Deus. Tá certo? Buscando o quê? A melhora do nobre caminho óctuplo. Ou seja, a melhora para que nós sejamos, na frente, melhores que hoje, amanhã. Os meios para alcançar a libertação se desenvolvem com mais profundidade em outros ensinamentos budistas. Eu só trouxe isso aqui, nós poderíamos nos aprofundar, mas não é esse o tema da nossa aula. É como eles enxergam a salvação. É como eles enxergam a melhora do ser. Como é que você pode ser melhor? Como é que você pode salvar-se, se assim dizer? Porém, meus irmãos, é importante nós lembrarmos, e aí vem a nossa doutrina, que, primeiro, a doutrina espírita não promete o paraíso. Se nós viemos para a doutrina espírita pensando em encontrar o paraíso, estamos enganados. A doutrina espírita não nos promete um mar de rosas. A doutrina espírita não nos livra da dor. Ela nos ensina a trabalharmos esta dor. Ela nos ensina a entendermos esta dor. A convivermos muitas vezes pelo tempo necessário com esta dor. Não promete riqueza material. Como nós vemos alguns segmentos religiosos, prometendo que Deus tem obrigação de te dar isso, Deus tem obrigação de te dar aquilo, Deus tem obrigação de te salvar. Por quê? Se somos relapsos. Então, a doutrina espírita não promete paraíso, não promete riqueza material, e tem um helicóptero passando aqui agora, vou deixar ele embora, foi embora. Não promete riqueza material. Então, se você está pensando em ficar rico, quer vir para a doutrina espírita para enriquecer, esquece. Você só vai enriquecer com o seu trabalho se for do seu merecimento. Não promete cura espiritual. Você vai lá para o centro espírita que lá você vai se curar. Não. Jesus não curou a todos. Dos muitos que se apresentaram a Jesus, muitos não foram curados. Porque é o merecimento, nós já falamos sobre isso. É o tempo do Espírito. É a necessidade que ele tem daquela dor, daquela chaga, para que ele possa amadurecer, refletir, meditar, como diz o budismo, para sair daquele ciclo. Ou seja, não promete salvação. A doutrina espírita não promete a salvação. Então, por que ela não faz isso, Vicente? Ora, se é uma doutrina consoladora, sabe? Se é uma doutrina que nos dá a possibilidade de nós conhecermos, a partir do momento que ela nos dá essa chave para abrirmos as portas da nossa consciência, ela não pode prometer o paraíso, ela vai dizer assim, está dentro de você. Ela não pode prometer a riqueza material, você pode conquistar através do seu trabalho. Ela não pode prometer a cura espiritual, ela vai dizer assim, Jesus disse que nós podemos ser deuses, fazer como ele fez e muito mais, ou seja, inicialmente nos curarmos. E se tudo isso acontecer, então estaremos, entre aspas, salvos.
Salvos do quê? Dos sofrimentos de nós mesmos, dentro do ciclo proposto pela evolução espiritual. Então, é extremamente importante nós lembrarmos isto na doutrina espírita. E o que disse Jesus a respeito? E aí eu trouxe algumas considerações de Jesus para nós meditarmos, buscarmos essas informações juntos, elucidarmos estas dúvidas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, pode salvar-se-á. Como entender essa afirmação? Que tudo que ele ensinou é o caminho de salvação. Ou seja, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entender o que eu disse, se alguém entender o que eu fiz, se alguém entender por que eu vim, está lá em João 10:19. Isso está na Bíblia. Se Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele não está dizendo me aceite. Jesus nunca disse, eu tenho razão. Jesus nunca falou, faça assim. Jesus sempre disse, atendei ao que meu Pai diz. Jesus sempre disse, vai e não peques mais. A tua fé te curou, vai, não peques mais, para que não te aconteça mal maior. Jesus, ele sempre disse, eu sou. Ele dizia, eu sou. Ele não dizia, eu fiz. Ele nunca disse, eu fiz. Tá? Então, a partir do instante que eu digo, eu aceito Jesus, é complicado. Você pode aceitar, porque não adianta você aceitar a Jesus e não seguir o que ele diz. Por isso que eu sempre falo na doutrina espírita. Ser espírita, meus irmãos, é muito fácil. Ser espírita é acreditar na reencarnação. Ser espírita é acreditar que você pode reencarnar amanhã, que você vai morrer hoje, vai renascer quantas vezes. Isso é ser espírita. Acreditar na reencarnação é ser espírita, na imortalidade da alma. Ser cristão espírita é um pouco mais diferente. E é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Porque seguir o que Jesus disse não é fácil. Você leva um tapa, você vira e fala pro cara, dá outro. Você leva um tiro, você fala assim, dá outro. Não, você vai, sabe, é o instinto de sobrevivência, é o instinto a lei de conservação, que consta lá no Livro dos Espíritos, que Kardec explica minuciosamente o porquê da lei de conservação. Então, da forma como Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, é necessário você adentrar a um ambiente para que você possa desfrutar desse ambiente. Você não pode desfrutar de uma festa se você estiver fora do salão. Você só vai desfrutar dessa festa a partir do instante que você adentrar ao recinto, ao ambiente, conviver, sentir aquele meio. Sentir Jesus. E para sentir Jesus não é fácil. Mas a doutrina espírita nos dá as coordenadas para chegarmos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está em Marcos. Palavra de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? No momento das nossas dores, nós fazemos as nossas preces ou a gente muitas vezes transfere a responsabilidade das nossas falhas, das nossas dores para Deus? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. Porque às vezes a gente nem sequer se ama direito. Então, é aquilo que eu digo, sabe? É difícil, é fácil ser espírita, é difícil é ser cristão. Vivenciar, seguir os exemplos de Jesus. E olha que a denominação cristã, cristãos, vem do encontro de Pedro, Paulo e Lucas. Quando eles se encontram, os três conversando, eles dizem assim, mas qual é o nome desse movimento? Ah, nós seguimos o Cristo. Tá, mas não tem. Então vocês são cristãos. Nós nos tornamos cristãos. Como se chama esse movimento? Ah, a gente segue os evangelhos. Então, isso é o cristianismo. Cristianismo, meus irmãos, é diferente do catolicismo. É diferente do protestantismo. Cristianismo é aquilo que Jesus viveu. É nós vivenciarmos
aquilo que Jesus viveu. Aí sim nós estamos no movimento cristiânico, ou cristínico. Tá? O que é muito difícil. Não é fácil. Seria muito fácil se nós não tivéssemos tantos apegos materiais, tantas preocupações, tanto egoísmo. Né? Ou seja, nós ainda temos farinha pouco, o meu pirão primeiro, o resto que espere que se dane. E como amamos ao próximo? Se Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amamos esse próximo? Através do quê? Através da prática da caridade. E aí, vamos nos lembrar da parábola do bom samaritano. Tido como a escória, tido como um homem de coração duro, mas foi o samaritano que acolheu. Foi o samaritano que resolveu. Jesus disse, o que fizerdes aos necessitados, fazes a mim. Então, esse amar ao próximo é amar a Jesus fazendo o que ele ensinou. O que nos garante que vamos evoluir espiritualmente, vamos nos desmaterializando, vamos deixando de lado as vaidades, entendendo o processo de Jesus. E aí, então, virão, porque nós somos responsáveis pelas consequências negativas ou positivas, e aí, então, virão os benefícios daquilo que nós praticarmos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Quando ele diz crê, está em Atos dos Apóstolos, quando ele diz crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, é você implantar as orientações do Cristo, seguindo-lhe os exemplos fielmente. Se nós seguirmos, meus irmãos, as 8 bem-aventuranças, eu sempre digo isso, se perdesse toda a literatura religiosa e sobrasse somente as bem-aventuranças, o mundo não teria perdido nada. Nós estaríamos, com certeza, ainda, com toda a nossa instrução de crescimento espiritual. Então, crer no Senhor Jesus é ter Jesus como guia. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a consciência divina? Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência, respondem os Espíritos. Na nossa consciência. Qual o melhor exemplo a ser seguido na 629? Vede Jesus. Então os próprios Espíritos nos dão esse caminho. E aí nós nos reportamos a parábola do rico e Lázaro. Quando o rico tem consciência das besteiras que ele fez e se encontra no inferno que se encontra, por assim dizer, né? E fala, Lázaro, ele observa que Lázaro está numa condição muito melhor que ele. Fala, Lázaro, peça aos mortos para dizerem aos meus, como se gritasse, peça aos espíritos para dizerem aos meus parentes, para se modificarem. Ora, a gente não escuta nem os vivos, a gente não escuta os espíritos. Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto? Se acreditarmos em Jesus, faremos o que ele disse. Exemplificou, portanto, amaremos a Deus, a nós mesmos e ao próximo de forma ativa. Amor que se chama caridade. Amor que se chama caridade. Ou seja, se nós não... E quando nós falamos de caridade, é que nós não estamos falando só de cesta básica. Nós estamos falando da caridade do sorriso, da caridade do abraço. Nós, em nosso grupo mediúnico do Caminho de Damasco, nós estamos estudando no capítulo 13, né, do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, e fala da caridade. E é extremamente interessante os textos que a espiritualidade nos traz. Cáritas nos trouxe essa semana no item 13, capítulo 13, item 13, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, vai lá. Capítulo 13, item 13, e veja o que ela diz. É uma poesia, para mim, o texto mais belo do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13, item 13, que fala sobre a forma de amor que se chama caridade.
Portanto, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, se tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Caridade. Está lá em Tiago 2, 14 a 26. Então, não adianta nós irmos para a igreja, nós irmos para o centro espírita, irmos para o templo, irmos para onde nós quisermos. Eu tenho fé, vou lá, eu vou orar, não sei o quê, aí eu saio, encontro o infeliz na rua, necessitando, seminu, com fome, e vou embora. É só vou falar para ele, tem de fé que Jesus te ajuda. Não é assim que funciona. Nas Escrituras nós encontramos aqui, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derde as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Adiantou tudo o que você fez? Adiantou você aceitar Jesus como teu Salvador? Então, aquilo que Jesus nos dá como exemplo, como orientação, é para dizer, ó, como que você se melhore, como você se sinta bem, como você possa, de alguma forma, desfrutar disto. Né? O que diz a doutrina dos Espíritos? Uma das maiores ressalvas de cristãos de outras denominações religiosas contra o Espiritismo, que também é cristão, está no entendimento diferenciado da salvação. Como é que nós, espíritas, vemos essa salvação? Como é que a gente encara isso? Né? E é extremamente interessante e importante nós esclarecermos que o Evangelho segundo o Espiritismo foi baseado nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, João, Marcos, Lucas e Mateus, não necessariamente nessa ordem, tá? E que os Espíritos, através de Kardec, trouxeram, baseados na Boa Nova, as informações do Evangelho. Então, há uma necessidade imensa, não só de um espírita saber explicar o entendimento doutrinário, como dos irmãos de outras religiões compreenderem que não somos contra o que eles pensam. Apenas seguimos uma ótica mais espiritual da mensagem de Jesus. E aí, né, quando alguém nos fala assim, mas por que o Espiritismo, qual é a Bíblia do Espiritismo? Nós não temos a Bíblia do Espiritismo, nós temos os livros que Kardec nos trouxe, e que nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, nos faz o Pentateuco, ou como tem o Pentateuco do Velho Testamento, tá, que nos traz as orientações da transformação. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, vermos as consequências, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de reprodução, a lei de conservação, nós vamos entender o que os Espíritos nos dizem para nós chegarmos a um patamar de aprendizado. Tá? Então, nós não somos contra, cada um entende de uma forma. Eles entendem a salvação como uma coisa estática, entendem a salvação como algo muito cômodo. E aqui não é uma crítica, meus irmãos. É uma postura que será mudada. Quando eu estava na Igreja Batista, eu já conhecia, eu tive contato com os Espíritos aos 8 anos, com a leitura aos 9, 10, 11 anos, que eu fui vendo André Luiz, do Livro dos Espíritos. E aí depois, foi a Igreja Batista quem me tirou da fase mais difícil da minha vida. Se não fosse a Igreja Batista, não sei onde eu estaria hoje, tá? Porque eu estava no caminho do alcoolismo com 12 para 13 anos, eu estava nesse caminho do alcoolismo, e foi a Igreja Batista quem me tirou de lá. Logicamente que hoje eu entendo que a espiritualidade, através daquela ferramenta que foi a Igreja Batista, é que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, cada um tem o seu papel no tempo certo, tá? Então, cada um tem o seu tempo, e no tempo de cada um, uns ainda enxergam esta salvação, esta ascensão espiritual, esse progresso ainda estático, acreditando em Jesus somente. Pelo sangue de Jesus, por uma oração, por uma fé cega, coisa que se entenda por isso. Então,
Compreende que nós não somos contra o que eles pensam, até porque nós já passamos por lá. Então é no tempo deles. Estamos entendendo agora que nós somos responsáveis por nós, que Jesus nos dá as diretrizes, que Jesus nos coloca no caminho de Deus, nos ensina como chegarmos até Ele. Mas Jesus não pode nos colocar nas costas e nos carregar. Ele não pode pegar todas as nossas falhas, colocar na sua mala, nas costas, e levar para Ele. Não é assim. A espiritualidade nos explica isso. Ou seja, nós estamos nos conscientizando, dentro da doutrina dos Espíritos, que precisamos nos espiritualizar mais, nos desmaterializar. Precisamos ser muito mais ação do que palavras. É preferível silenciar e agir do que falar e ficar estático. Isso nós precisamos fazer. Tá? Para muitas religiões, basta aceitar Jesus como único Salvador, já falamos aqui, e isso fatalmente acontecerá. A salvação não vem, segundo elas, pelas obras, mas pela fé. As obras, nesse contexto, não são necessárias, mas podem ser resultantes. Ora, se a própria Escritura está dizendo isso, acabamos de ver que a própria Escritura está dizendo isso, né? Lá em Tiago está falando isso. Ou seja, a salvação não vem, segundo elas, pelas obras, mas pela fé. É a mesma coisa quando nós temos a vida contemplativa. Qual benefício tem uma pessoa que senta-se, isola-se, sem ajudar ninguém? Qual o benefício? Qual é o crescimento espiritual que ela tem? Da mesma forma, se nós pegarmos uma criança, deixarmos ela paradinha, sentadinha, ela não pode se movimentar, não pode caminhar, não pode correr, não pode subir, não pode descer, ela vai atrofiar. Os seus membros não vão se desenvolver, os braços ficarão mortos, as pernas afinarão, ou seja, ela precisa se movimentar. Espiritualmente falando, nós precisamos nos movimentar, expandir as nossas energias, colocar em atividade, né, os nossos pensamentos, a nossa criação. Então, para muitos, esta fé estática, somente essa fé, eu creio, eu estou salvo. Não. Você quer comer o milho? Vai lá e plante a semente. Se você ficar rezando aqui, sem você botar a semente na terra, o milho não cresce. Em qualquer situação. Isso é uma lei. Jesus disse, faça a sua parte, o resto eu vos acrescento. Quando ele fala assim, o resto eu vos acrescento, eu te dou todas as condições, te dou os caminhos, te dou as formas para que você faça desse jeito. E se a espiritualidade disse que ele era o melhor exemplo, quem somos nós para dizer não, a espiritualidade está errada? Na 629. Extremamente interessante, não é verdade? O Espiritismo compreende de forma um pouco diferente. Muitos espíritos esclarecem que salvamos a nós mesmos, porém falta maior explicação nessa afirmativa. Dizer que nos salvamos parece significar aos olhos dos outros religiosos que nos abstemos de Jesus nesse processo, que não é verdade de modo algum. Nós temos Jesus como guia e modelo. Se acreditamos na reencarnação, temos a Jesus como guia e modelo, nós temos tudo. Nós temos tudo, porque intimamente estamos ligados com o Pai, estamos ligados com a criação. Seguindo aquilo que Jesus nos dá, entendendo o processo reencarnatório, que eu tenho a oportunidade dada por Deus para rever as minhas falhas, refazer os meus erros, né? Então, eu tenho aquilo que Jesus disse, que seria impossível nascer de novo, né? Ou seja, que era necessário nascer de novo, quando ele fala com Nicodemos. Então, essa autossalvação, que nós mesmos nos salvamos a partir do instante que nós entendermos a nossa condição de estagiários neste corpo, neste momento, neste planeta. Esse é um ponto.
No segundo ponto, que nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais, porque ele mesmo disse. No terceiro, se nós seguirmos as orientações de Jesus, experimentemos fazer isso, e a gente vai ver como a vida muda. Perdoar, não guardar mágoa, ser gentil, ser caridoso, amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. Vamos tentar fazer isso e ver qual é o resultado, e a gente vai se surpreender. Consequentemente, a consciência vai estar mais tranquila. Porque a doutrina espírita é de esclarecimento e não de convencimento. Nós não queremos convencer ninguém a ser espírita. Nós vamos dizer assim, olha, a doutrina espírita nos possibilita entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então, você quando vem para a doutrina espírita, eu não vou te prometer o paraíso, não vou te prometer riqueza, não vou te prometer cura, de forma nenhuma. Nós vamos ajudá-los. E juntos aprenderemos isso, por isso nós não temos os sacerdotes. Nós vamos juntos aprendermos a desvendar, a encontrar os caminhos, a encontrar as respostas para que a minha alma encarnada possa encontrar alívio no suportar das dores, possa encontrar suporte nas provações, possa encontrar razão nas doenças, a fim de que eu possa melhorar. A partir do instante que eu começo a me melhorar, que eu começo a aceitar, entre aspas, com a transformação para que eu não sofra mais, eu estou me salvando de uma situação pior e vou voltar melhor para o lado de lá. Então, ela é uma doutrina de esclarecimento, não é de convencimento. Compre essa toalhinha aqui, que foi usada, ou compre o pedaço da cruz de Jesus que você vai herdar o céu. Não é isto. Não é isto. Vou te vender aqui o feijão maravilhoso, ou a água abençoada. Não é isto. Compreendemos? Tá? Ela está dizendo que nós podemos, se nós quisermos. Então, ela nos esclarece. E aí vem, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nos levará a um outro patamar de entendimento. De transformação, inclusive. Né? Fora da caridade não há salvação? Sim. Fora da caridade. Paulo dizia, a fé sem obras é morta. Lá em Tiago estava a mesma coisa. Mas primeiro precisamos aprender o significado da palavra caridade. Caridade não é somente dar esmolas. Esquece. Isso faz parte. É aquilo que eu falei agora há pouco. Caridade é o abraço, é o ouvido, é a atenção, é parar, escutar, orientar. Não redarguir uma ofensa é caridade. Não retrucar uma agressão é caridade. Tudo isso é caridade. Caridade é fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Ou seja, não enganar, não roubar, não adulterar, não desrespeitar, não ser violento, é matar a fome de alguém, é vestir alguém, é calçar alguém, é evangelizar alguém, é retirar alguém do vício, é não julgar, levar uma palavra de consolo, é um sorriso sincero, um abraço afetuoso, é cuidar do idoso, dos animais, da natureza, do planeta, enfim, é respeitar e cuidar de tudo que Deus criou, inclusive nós mesmos, que também somos criação dele. Caridade para com todos, caridade para consigo mesmo. Se eu não me valorizo, se eu não tenho caridade por mim, como eu posso levar caridade aos outros? Então, fora da caridade, não há salvação? Sim, não há salvação. Por quê? Enquanto nós entendermos, enquanto nós não entendermos que essas atitudes, e se nós pegarmos aqui dentro do que foi proposto, não ser violento, matar a fome de alguém, não enganar, não roubar, os 10 mandamentos estão aqui. Os 10 mandamentos estão dentro de todos esses preceitos. E também, bem-aventurados os misericordiosos, é num abraço afetuoso. Caridade está no cuidado com o idoso, na sinceridade. E aí, desfrutando desse estado de espírito, a alma se enobrece. Isso é salvação. Isso é salvação. Não aquela salvação estática, cega. Fora da igreja não há salvação? Se você não for da igreja tal, você vai para o inferno, você não será salvo.
No dia do juízo final você será esquecido. Será que Deus, na sua bendita misericórdia, vai se esquecer de alguém? Ou ele vai dizer assim para a gente, olha, você não seguiu necessariamente as regras que alguém deixou para você, então você vai ter que seguir esses caminhos aqui para você poder obter a salvação. Simplesmente Deus, um Deus vingativo, sanguinário, vai te jogar no lodo, no inferno, para queimar, que é um fogo que queima e não consome. Né? Se a máxima fosse fora da igreja não há salvação, cada religião puxaria a sardinha para sua brasa. Veria muito mais orgulho e briga do que já tem. Nós vemos as guerras santas. Nós vemos, lamentavelmente, né, igrejas se pegando, centros espíritas se pegando, onde não há fraternidade, não há entendimento, não há caridade, as vaidades imperam, as brigas continuam imperando. Eu errei muito dentro do centro espírita. Errei demais. Preciso melhorar. Vou melhorar. Estou buscando a melhora. Então, cada um vai puxar a brasa da sua sardinha. Ou seja, eu me recordo que as igrejas evangélicas, elas fazem encontros periódicos que chamam-se associações, em que cada membro da igreja, e foi assim que eu cheguei na Igreja Batista, tem a obrigação de levar um convidado. E nesse convite, digamos que tenha lá 200 evangélicos, terá que ter 200 pessoas chamadas pessoas do mundo, que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. E aí há uma pregação, há um culto, uma palestra, uma pregação, e no final disso, há o que eles chamam de apelo. E aí, quem quiser aceitar a Jesus, vem à frente. Eu fui um desses que eu fui até lá, que eu senti no coração que eu tinha aqui. Nesse dia eu ganhei uma Bíblia, faz 40 e poucos anos, a minha Bíblia está aqui guardada. E foi o que me transformou. Então, a melhor religião, a melhor salvação é aquilo que nós fazemos fora da igreja. Tá? A igreja é só um local de reunião de intenções. Tá? Em que, se bem intencionada, é uma ferramenta fantástica, independente de onde quer que seja. É aquilo que eu sempre falei com relação. Qual é a melhor religião? É aquela que te transforma. É aquela que te faz melhor, mais fraterno. Aquela que te ensina a perdoar. Aquela que te ensina a não guardar mágoa. Se é o espiritismo, fique lá. Se é o catolicismo, fique lá. Se é a Umbanda, fique lá. Mas é aquela que te transforma. Aquela que te faz melhor. Não te faz vingativo. Essa é a melhor religião. Se a salvação fosse através de uma determinada religião, Deus seria injusto com aqueles que fazem ou fizeram sua vontade. Mas são de religiões diferentes, como Madre Teresa, Chico Xavier, Buda, Gandhi, etc. Afinal, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a sua vontade. Será que só porque Chico não é da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Católica, da Luterana, não foi salvo? Será que Teresa, Madre Teresa, por tudo que fez, não teve salvação? Será que Buda, Gandhi, enfim, todos esses, Francisco de Assis, por exemplo, não tiveram salvação? Por quê? Só porque não participava, não pertencia a determinada igreja, a determinado segmento religioso? Qual é a justiça divina? Qual é a justiça de Deus? As igrejas foram criadas pelos homens. Os sentimentos, os instintos, a consciência foi criada por Deus. É um pouco diferente. Ou muito diferente. Ainda. E aqui ficou alguma coisa errada. A salvação individual? Sim. Essa salvação individual? Sim. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Está lá em Romanos 2,6. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha que beleza. Isso é individual. Às vezes, as pessoas, seu Vicente, irmão Vicente, reza por mim. A gente sempre faz uma prece, claro. Não vamos nos negar de colocar as pessoas em nossas preces, até porque muitas vezes em seu estado delicado, de angústia, de aflição,
não conseguem uma prece. E nós sabemos que as preces são ondas mentais que chegam àqueles a quem nós nos dirigimos. As nossas preces, quanto também aquilo que desejamos de ruim às pessoas, elas chegam até lá. Então, mas eu poderia me alimentar por alguém? Eu poderia me banhar por alguém? Então, a salvação é individual. A consciência é individual. Eu não posso ser a consciência de alguém. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É o retorno à pátria do Espírito, nos confrontando com o livro dos compromissos das reencarnações. Porque vem uma pergunta, meus irmãos, que às vezes me atormenta e muito. O que fizestes com as ovelhas que te confiei? E Jesus nos fará isso. A espiritualidade nos fará isso. O que fizestes com os compromissos que assumistes? Com a família, com os amigos, com as oportunidades que se apresentaram à nossa frente para o crescimento espiritual e nós simplesmente descartamos. Portanto, não será religião, será pelas nossas obras, baseadas no amor ao próximo, como fez o samaritano da parábola que socorreu um homem que estava todo machucado. Ele havia sido machucado no assalto, né? Sem perguntar se ele era um judeu, que eles samaritanos tanto odiavam. Aliás, eu fiz uma postagem hoje no meu Facebook. Eu tenho 2 contas, uma foi hackeada, e aí tive que criar outra, mas na conta maior tem lá acho que 25, 26 mil seguidores, uma delas, Vicente Calcerão. E eu coloquei uma passagem de 1988, né, na cidade de Damasco, em que 2 indivíduos completamente diferentes em suas convicções religiosas, eles então na cidade de Damasco, 1889, né? Samir e Muhammad. Ou seja, um era cristão, né? E o outro não era cristão. Ou seja, um era muçulmano e o outro era cristão. Só que o anão que era cristão era paralítico e o muçulmano era cego. E aí, então, o muçulmano carrega o cristão nas costas, porque o cristão era os olhos dele. E o muçulmano eram as pernas do cristão. Então, se completava. Quando o cristão desencarnou, o anão, o muçulmano desencarnou de tristeza. E alguém perguntou para o muçulmano, mas vocês não eram tão diferentes? E aí ele leva a mão no coração e fala assim, aqui nós éramos iguais. No coração. Então, meus irmãos, essa salvação criada pelas igrejas, essas denominações que nos separam, né? Ou seja, quando nós formos ajudar alguém, eu como socorrista, você vai pegar alguém lá no asfalto, você não pergunta, você é crente, você é judeu, você é umbandista, você não pergunta, você tem na sua frente um ser humano. E como tais nós devemos nos tratar. Independente do que ele seja, quando alguém nos pedir auxílio, quando formos auxiliar alguém, não pergunte a que Deus ele serve, a que qual a sua religião. Ajude pelo coração. Sendo que havia passado pelo homem ferido um sacerdote logo após um levita, os trabalhadores do templo e conhecedores da lei, que apenas olharam e passaram reto. Ou seja, eram religiosos, procuravam a salvação nos seus templos. Quando a oportunidade do crescimento espiritual para salvar-se estava ali, na pele daquele homem que estava todo machucado quando foi assaltado. Então, quando isto acontece, eu costumo dizer sempre, né? Eu costumo dizer sempre sobre essa situação. Nós temos dificuldade, até pelas situações, né? Quando nós estamos parados no farol, alguém vem nos pedir alguma coisa, a gente costuma julgar, você vai dar uma moeda e o cara vai para as drogas, ele vai beber. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O que ele vai fazer com a grana é problema dele, não seu. Se é o que você pode dar naquele instante, dê. Não feche a janela do carro.
Tá? Não fecha a janela do carro. E nós fazemos isso. Invariavelmente a gente faz. Lá no trem, quando senta um irmãozinho que está sem tomar banho, porque mora na rua, a gente levanta e vai sentar no outro banco. A gente não suporta o odor dele. Claro, não é fácil. Mas se conversar com ele, bater um papo, tentar saber dele por que ele está naquela condição, isso é caridade. Você não precisa dar dinheiro a ele. E muitas vezes ele quer só isso, porque ele é invisível no meio de uma multidão. Ninguém olha para ele. Ninguém o enxerga. Aqui confirmamos que não é por igreja a salvação, não basta conhecer as leis divinas ou frequentar a casa religiosa, tem que colocar em prática. É pelas obras. É pelas obras. Felizmente pelas obras. Né? Basta aceitar Jesus? É só aceitar Jesus e está tudo bem? Não. Não é assim que funciona. Tá? Nós espíritas vemos. Não é assim que funciona. Lembremos de Zaqueu, né? Ele aceitou Jesus, mas somente quando declarou que iria modificar a sua atitude, Jesus disse que ele estava salvo. Somente ele foi lá, pegou Jesus, levou Jesus para a casa dele, você vai comer na minha casa, aquela coisa toda. Quando Jesus estava lá, instalado, Cristóvão falou assim, darei de quem tirei 4 vezes mais, e foi falando todo aquele discurso, somente a partir do momento que ele se predispôs a restituir, e além da restituição, fazer mais pelos que ele tinha prejudicado, Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque houve uma transformação do indivíduo. E essa transformação do indivíduo é que Jesus diz como salvação. Muitos chegaram à religião submetendo-se aos rituais, cultos, dogmas, mas não se transformam, não buscam saber o que Deus ou Jesus esperam deles. E esse questionamento que a doutrina espírita nos traz, o que estou fazendo aqui? Por que estou reencarnado? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha obrigação? Qual é a minha missão? Minha missão é adorar a Deus. Não é adorar a Deus. É servir a Deus, auxiliando aos que necessitam. Adorar é fácil. Ajoelha-se e fica olhando para o céu. Com as mãos postas preferencialmente. E não é assim que funciona. Tá? Lamentavelmente. Fora do tempo religioso, tornam-se tiranos, corruptos, desonestos, infiéis, exploradores. Quantos políticos a gente vê em época de eleição aí que não vai para a igreja, vai para a missa, vai para o culto, vai para o terreiro de Umbanda? E aí? E a gente acredita neles, né? Infelizmente. Tá? Infelizmente. Esquecem ou não buscam aprender que a fé sem obras úteis é morta. Ou seja, acreditar ou não aceitar e não praticar o que eles pedem não terá valor. Não adianta você aceitar Jesus como teu único salvador se você não seguir o que ele manda. Esquece. Não vai acontecer nada. Não adianta ir para a doutrina espírita achar que será salvo se você não se transformar, se você não seguir os preceitos divinos, os ensinamentos de Jesus, a orientação dos espíritos, não é ensinamento, a orientação dos espíritos, porque eles trazem no cerne, no bojo da doutrina, isto, as orientações para a transformação do ser. O sangue de Jesus nos redime? Não. Também não. Jesus Cristo é nosso Redentor no sentido de que ele foi o enviado do Pai para nos trazer a mensagem do Evangelho. Se temos na primeira revelação Moisés, na segunda temos Jesus, na terceira temos a doutrina espírita, que ele mesmo, Jesus, disse que viria o Consolador prometido a nos esclarecer, porque nós ainda não conseguiríamos entender. Imagina Jesus falando de reencarnação, lá atrás, para aquele povo ignorante ainda, na infância da humanidade. Não tão infante assim. Mas se fosse o sangue de Jesus que nos remisse, salvasse, a gente não precisaria fazer nada. Poderíamos nos esbaldar, é aquilo que eu falei, fazer o que a gente quisesse. No momento derradeiro, vou lá, aceito Jesus, o sangue de Jesus tem poder, todos os meus pecados seriam perdoados. Que justiça divina seria essa? Será essa? Não tem como. E o próprio Jesus disse, ninguém deixará de pagar até o último centavo. Responderemos por tudo o que fizemos. Não é Jesus que vai responder, somos nós, meus irmãos. Até o último centavo. Até o último centavo. Foi isso que Jesus disse. Se fosse, pois, o sangue dele que nos redimisse, não teríamos que pagar nem o primeiro nem o último centavo do preço das nossas faltas. Seria muito fácil. A gente seria a coisa mais fácil do mundo, e não é assim que funciona.
Se assim não fosse, nós não teríamos a mensagem da espiritualidade nos alertando nas modificações, nas transformações, não teríamos as psicografias dos nossos entes queridos, não acreditamos nos espíritos benfeitores, que a nossa mãe, nosso irmão, nosso pai, que nos traz uma carta, e sempre nos exaltando, como a parábola do rico e pobre, transforme-se, estou em paz, olha, estou sofrendo porque não fiz isso. E esse ensino do mestre nos deixa claro também que, paga o último centavo, estaremos quites com a justiça divina, não tendo nós que pagar mais nada, porquanto a justiça divina é perfeita. E isso derruba por completo as chamadas penas eternas. Nós sabemos que não existe a pena eterna. Tá? O livro dos Espíritos nos trazem isso. Lá na parte das penas eternas, quando Kardec interroga os benfeitores a respeito disso, seria injusto, se o teu filho erra, você coloca ele de castigo num quarto fechado, tranca e joga a chave fora, não é assim. Essa pena eterna não existe, você vai dar uma oportunidade para ele. Vai lá, faz de novo, renova, enfim, vai, aos poucos, você vai se redimir. A salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, é regularização de débitos. Isto é salvação. Regularização de débitos. Vai, não peques mais para que não te aconteça mal maior. É o que Emmanuel nos diz. Então, sabendo que o processo é cíclico, que nós estamos sempre renovando a nossa vestimenta, renovando a nossa roupagem física, sabendo que estaremos sempre voltando aqui. É a mesma coisa, né? A gente pega o lixo e joga no rio. Joga o lixo fora, você não jogou o lixo fora, você está no planeta Terra, cara pálida. Você só trocou ele de lugar. Percebeu? Então, essa regularização de débitos é a organização da consciência para que a gente não faça de novo. Se estamos no mundo de provas e expiações, partindo para o mundo de regeneração, é através das nossas atitudes, das nossas ações, que essa regeneração vai acontecer, senão não vai acontecer. E aí vem esse tipo de coisa, como vê as pandemias, que são maus necessários, para que haja uma conscientização, e houve no primeiro momento, depois todo mundo cai na farra de novo. Por isso que Moisés mandou, naquela ocasião, quando fizeram os bezerros de ouro enquanto ele subiu para o Monte Horebe, para trazer os mandamentos, segundo ele, quantos ele mandou, né, matar naquela ocasião? Quantos ele mandou, porque se transformaram, caíram na esborne? No primeiro momento, enquanto ele estava lá, eles estavam tudo bonitinho. Quando ele sobe, a coisa tem que ir embora. Por isso que penaram 40 anos no deserto, não entenderam por quê. E fora da prática do amor, ou seja, da caridade, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas por nós mesmos, através de brigas, violências, exploração, desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Quando fizermos da caridade, que é da paciência, do perdão, da tolerância e do respeito, a nossa lei e da solidariedade, nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na Terra, a mesma luz que acendermos para os outros purificará a nossa alma. Que beleza, né? Bezerra de Menezes, quando desencarna, ao despertar do processo desencarnatório, a veneranda entidade que o acompanhou durante a vida física, ali estava do seu lado, e ele então ouve aquele burburinho, e ele pergunta a ela, o que é isto? E ela diz, venha você ver, venha você mesmo ver. E leva até o parapeito da edificação onde estava, do prédio onde ele estava, do hospital espiritual. Então ele se depara lá embaixo com uma multidão de pessoas. Ele diz, quem são? A lhe saudar, estavam dando-lhes as boas-vindas, a pátria do Espírito. Quem são? Ela disse assim, são aqueles que você ajudou. Todos eles estão aqui te esperando. Ou seja, a luz que ele acendeu para os outros, naquele instante, se acendia para ele, purificando aquele momento. Ou seja, todo bem que você planta, ele volta para você. Assim como o mal. Todo sorriso que você dá, volta para você.
toda lágrima que você provoca, ela volta para você. O que é salvação, então, para os espíritas? Quando fizermos da caridade a nossa lei e da solidariedade a nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem na terra. A mesma luz que acendermos para os outros purificará nossa alma. O amor cobre a multidão de pecados, disse Pedro. Quer dizer que todo bem que estendermos ao próximo, diminuiremos a multidão de erros que cometemos no passado e no presente. Só assim estaremos salvos, livres de resgates, muitas vezes dolorosos, aflitivos através das encarnações. A doutrina espírita salva, se nós entendermos salva, através dessas atitudes. Nos livrando dos resgates, muitas vezes dolorosos. Então, são as nossas atitudes que nos transformam, arrancando das nossas costas as dores. Então, se você tem uma coisa para resolver agora, resolva. Eu costumo brincar muito com o casamento, né? Tá casado, tá numa encrenca danada, vai até o final, já tá aqui, vamos resolver agora. Tirar isso da frente logo. Não adianta largar para você pegar na próxima encarnação, daqui a 2, 3 reencarnações de novo, numa condição ainda pior. Tá aqui, resolve agora. É assim que tem que ser feito. Reencarnaremos quantas vezes for necessário, for preciso, até que paguemos o último centavo de nossos débitos com a lei divina. Jesus disse, até o último centavo. Enquanto não respondermos pelo débito, não teremos condições de ir para o próximo degrau da escada evolutiva. Cada qual no seu tempo, no seu momento. Então, se a salvação para os espíritos é isso, nós temos a oportunidade de sermos salvos, se entendermos dentro da doutrina dos espíritos, na lei da reencarnação, nos processos de causa e efeito, as nossas atitudes. Para nós espíritas, Jesus não veio nos salvar. Ele veio mostrar o caminho da salvação, o livramento dos nossos débitos, e o caminho é a vivência dos seus ensinamentos. Se buscarmos seguir os ensinamentos de Jesus e as orientações da doutrina dos espíritos, estaremos passo a passo nos livrando das nossas imperfeições e assim nos salvando das dores nas próximas reencarnações, buscando o real tesouro que é o conhecimento da verdade. E a verdade. É o que eu falei agora há pouco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina espírita, ela nos faculta essa possibilidade. Ela nos desvenda os mistérios da vida e da morte, do sofrimento e da dor, da alegria, da tristeza. É por isso que ela nos traz, através do conhecimento, através da verdade, essa libertação. Finalizando, portanto, como vemos, até entre nós espíritas que temos o esclarecimento espiritual da lei de causa e efeito. Oi. Diga, Simone. Diga, Simone. Simone? Deve estar com o microfone fechado. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Então, você usou como exemplo o casamento, né? Você disse, já que está assim, vamos resolver nessa encarnação, né? E quando a outra parte não quer, aí você termina não resolvendo. Assim, por exemplo, no casal, a esposa tem um certo conhecimento espiritual, aí ela fala assim, eu vou resolver nessa encarnação, mas o marido não quer, ele quer se separar. E aí termina a separação e não a reparação. Como é que fica? Invariavelmente, Simone, é até o último centavo, até o último centavo. Né? Então, muitas vezes voltarão, não na condição de marido e mulher, mas muitas vezes na condição de pai e filho, de filha e mãe, né? Muitas vezes na condição de parentes a se reajustarem, muitas vezes até na condição de filhos adotivos. E isto acontecerá. Este último sentido será pago.
Tá? E nós, muitas vezes, entendemos e nos deparamos com situações, principalmente em processos obsessivos, quando o indivíduo machucou muito alguém, tá? Isso já aconteceu, me recordo numa das reuniões, em que ele machucou muito alguém e que esse alguém foi sempre subserviente e ele sempre maltratou, e que aquele que ele maltratou viria numa condição, né, de completamente dependência dele, e ele teria que cuidar. Ele também estaria deficiente. Seria um cuidando do outro. Imaginemos a situação. Né? Então, cada um, e a justiça divina é dessa forma, cada um é apenado de acordo com a sua consciência, com as suas obras e com a sua vontade. Certamente que terão que fazer o reajuste em momento oportuno, que não precisa ser necessariamente na próxima reencarnação, pode ser 2, 3, mas que o reajuste virá, não tenha dúvida disso. Ah, mas eu estou sendo prejudicado porque eu fiz tudo. Você sabe tudo que você fez nas outras encarnações, que vocês dois fizeram nos verões passados? Será que a gente sabe disso? Será que a gente está tentando agora aqui, nesta encarnação ele não quer, e aí a gente vai ter que jogar para uma próxima de novo? O que nós fizemos? É para pensar, não é mesmo? Tá? Mas é o último sentido. Tudo bem? Respondeu? Obrigada. De nada. Essa é a bibliografia que nós utilizamos para fazer esse trabalho, tá? E que dia 15/4, dia 8, nós não teremos a nossa aula, porque é feriado da Páscoa, né? Então, nós teremos no dia 15/4. É obrigatório tomar passe na casa espírita? Nós vamos entender a dinâmica do passe na casa espírita, o porquê de tomar, o porquê de não tomar o passe, se é obrigado, se não é obrigado. Muitas vezes as pessoas não gostam, não querem. É extremamente importante saber como funciona isso. Tá bom, pessoal? E agora, as perguntas, que nós temos ainda 5 minutinhos. Perfeito? Alguma? Fábio, você está aí? Opa. Alguma pergunta? Joaísa, saiu da reunião? A Joaísa deve ter saído correndo para ir ao curso dela. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que nós podemos discutir ou ainda responder? A Isabel já está no segundo sono lá, acho que ela estava sonhando, por isso que ela não... Eu tenho uma observação. Oi? Eu tenho uma observação. Diga lá. Que se um pouquinho nós melhorarmos, já está bom, né? Diante das dificuldades. Simone, um minuto só. Isabel, fecha seu microfone, por favor. Isso, está dando microfone. E agora sim, Simone. Então, que a gente melhorando um pouquinho já tá bom, né? Porque eu vim acordar aos 51 anos. O que são 51 anos, né, para nós que somos espíritos eternos? 51 anos nesta encarnação. Né? Há pessoas que despertam 5, 6 anos. Então, ainda bem que despertamos nessa encarnação. Então, vamos aproveitar os dias que ainda nos restam neste corpo, para que a gente possa tirar o máximo proveito, seja dos ensinamentos, seja da forma. É muito mais difícil, Simone, porque muitas vezes nós estamos nessa idade, nós chegamos nessa idade com uma série de viciações, com uma série de, de usos e costumes, e a gente tem dificuldade em aceitar as coisas. A gente fala, cavalo velho não muda, aquela coisa toda, quando na realidade todo tempo é tempo de mudança. Logicamente que nós estamos mais cheios de manias, nós estamos mais cheios de dificuldade de entendimento, mas graças a Deus que a gente ainda despertou nesta encarnação, tá? Porque sendo a doutrina espírita uma doutrina ainda caçula, por assim dizer, nova, nós temos aí 200 anos praticamente, só de conhecimento da doutrina espírita e de despertamento, enquanto que as outras estão há centenas de anos já.
trazendo os seus ensinamentos. Então, como nós já passamos por lá, chegou a hora de começar a estreitar. Ainda bem que nós nos deparamos com a doutrina espírita que nos leva à reflexão, nos leva ao entendimento. E essa transformação, ela vai acontecer, queira sim, queira não. Porque hoje, aquilo que nós estamos aprendendo hoje, a gente deixa nas gavetas da consciência. E eu não tenho dúvida disso. Nunca esqueço um dia que eu atendi uma menina, em que ela se apresenta na nossa reunião, dizendo que o que estava ajudando ela, as lembranças que ela tinha quando a avó dela levava ela no centro espírita. Isso confortava um pouco ela. Entendeu? Então, todo conhecimento, ele é guardado e no momento certo ele é acessado. Não tenho dúvida disso, né? Dona Francisca levantou sua mão. Sim, Vicente. Para mim te perguntar, se a gente conhece a pessoa, sabe que a pessoa faz coisas erradas, a pessoa pede ajuda, sim, sabe? Mas ajuda financeira e a gente sabe para que é. E a gente não consegue ajudar, por a gente saber que a pessoa quer para fazer coisas erradas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, só fecha o seu microfone. Oi, Dona Francisca. Fecha seu microfone. Oi, Vicente. Fecha seu... Isso. Não, abriu de novo. Fecha ele. Ai, não tá fechando, Vicente. Fechou. Tá. Então, veja bem, eu costumo dizer que a gente... em termos de doutrina espírita, não se troca gentilezas por verdades. O que acontece muitas vezes é que nós costumamos passar a mão na cabeça quando o fulano se coloca como coitadinho na nossa frente. Nós ficamos com dozinha, nós não temos a coragem, muitas vezes, de colocar essa pessoa na nossa frente, tá? E conversar com ela, explicar para ela. Falar assim, olha... vamos dizer que ele esteja te pedindo auxílio para ele tomar uma cachaça lá, vai, pronto. Aí ele vem, te pede dinheiro, ele senta na tua frente, dá um dinheirinho, chora as pitangas, a gente fica com dó, um monte de coisa, o que acontece? Você acaba e dá. Então ele vem, você já o conhecendo, das suas atitudes, das suas viciações, das suas deficiências, qual é o nosso papel? Primeiro, conversar. Segundo, orientar. Você quer que eu te ajude? Você precisa de dinheiro? Dinheiro eu não vou te dar. Posso te indicar para você se tratar, eu posso te dar um remédio, coisa que vai nesse sentido. Eu, particularmente, já fiz isso. Tá? A pessoa, eu sabendo da forma como a pessoa era, e aí, o que aconteceu? A pessoa veio até mim, me pediu ajuda, eu coloquei na minha frente e falei assim, não vou te ajudar. Mas o senhor é tão caridoso, não vou te ajudar. Nesse sentido, não. Do outro, sim. Tá? Do outro, sim. Se você precisar ajudar aqui, conta comigo. Se quiser, te põe no carro, nós vamos lá agora, vamos resolver isso. Você não está negando ajuda. Você está orientando, fazendo com que a pessoa reflita nas condições, principalmente nas viciações, nas dependências, sejam químicas, sejam elas quais sejam. É extremamente interessante conversar com essas pessoas em momentos de lucidez. Tá? Porque quando ele estiver alcoolizado, ou quando ele, infelizmente, não tem condições de assimilar aquela informação, é dar pérola aos porcos. O ideal é fazer com que, quando ele estiver em condições de assimilar, mesmo que não seja aquele momento que ele te pediu, falar assim, você foi tal dia me pedir auxílio, você não tinha condições de me ouvir, então hoje você tem, senta aqui, vamos conversar. Nós temos que ter esta capacidade, esta coragem de sentar, tá, e dizer, é assim, assim, assim. Eu não estou te negando ajuda, estou te ajudando de uma outra forma. Tá? Porque quando nós sabemos os fins, se você sabe que você vai dar dinheiro para ele, que ele vai sair, ele vai comprar droga, vai comprar bebida, ou vai usar esse dinheiro no jogo, ou coisa que valha, tá? E você sabe disso, você só está fomentando, você não está ajudando. Você está empurrando ele muito mais, porque ele vai chegar uma hora, se você não der, ele pode até te agredir para tirar isso de você. Entendeu? Então, chamar. Você quer ajuda de fato? Invariavelmente, Francisca, eles querem ajuda, eles necessitam de ajuda.
Às vezes ele está no inferno que a gente não tem ideia do que seja. E todas as vezes que se ele pedir a gente dar, ele vai se enfiar mais ainda. Não é essa a ideia. A ideia é de auxílio. Qual é a ideia de auxílio? Tirá-lo daquele arcabouço. De que forma? Explicando, orientando, levando, auxiliando. O dinheiro pelo dinheiro é complicado. Eu nunca esqueço uma experiência que uma vez me chegou através de uma pessoa no atendimento fraterno, em que o filho chegou e pediu para ele dinheiro. Ele sabia que era para drogas. E aí era para comprar maconha, comprar cigarro de maconha. Aí ele falou para o filho dele que ele já tinha tentado de tudo. Ele falou assim, não vou te dar dinheiro. Como? Eu quero comprar, preciso comprar, tal, senão eu vou ficar doido. Tal. Eu falei, não, entra no carro, nós vamos lá comprar juntos. E foi. E foram lá na boca e compraram juntos, cada um comprou um cigarro de maconha. E foram para casa. Chegando em casa, o filho falou, me dá aí, pai, me dá o teu. Eu falei, não, você vai fumar e eu vou fumar com você. Como assim? Você não fuma? Você vai se destruir, pai. Eu falei, é o que você está fazendo. Então, daqui para frente a gente caminha junto. Ele tirou o filho das drogas. Entendeu? Então, cada um, de acordo com o seu mundo, com o seu ambiente, com a sua cultura, com a sua educação, se buscar no caminho do bem o auxílio, ele vai encontrar um caminho. A espiritualidade sempre nos auxilia, nos orientam nesses momentos. É só a gente pedir ajuda do alto que eles vão trazer para a gente a orientação necessária. Né? Agora, converse, não discuta, não vire ladainha. Eu já te falei, eu não vou te dar por causa disso. Não, esquece, esse caminho já não resolveu. Senta aqui e vamos conversar. Tá? É você mostrar os prós, mostrar os contras, analogias, está vendo isso, está vendo aquilo, como funciona aqui, como funciona ali, por esse caminho é desse jeito, por esse caminho é desse jeito, qual você quer? Isso é conversa, isso não é ladainha. A partir do momento que vira ladainha, isso torna-se o quê? Ele vai criar uma barreira. Tudo que você disser para ele, por melhor que seja, bate e escorre, não vai penetrar, infelizmente. Não é fácil, mas é esse o caminho. Tá certo? Espero ter respondido. Respondeu sim, Vicente, obrigada. Tá bom, meus amigos. Então, eu estou quase derretendo aqui, que eu fico num quarto fechado. E a Isabel está comendo maçã, a Zefa está pipoca, a Zefa está quase dormindo também, o Fábio deve estar lá tomando água gelada, a Simone deve estar no ar-condicionado, né? E a dona Lídia levantou a mão. Vamos lá, dona Lídia. Lídia, abre o seu microfone, está fechado. Boa tarde para vocês, boa tarde, senhor Vicente. Boa tarde. Já que vocês estão... Tudo bem, graças a Deus. Já que todo mundo está dizendo o que está fazendo, deixa eu contar também, né? Eu estou almoçando. Eu cheguei atrasada. Que beleza. Graças a Deus que está almoçando, né? Chegamos, estávamos lá na Casa Lar. Hoje era o dia do corte de cabelo, né? Das crianças da Casa Lar. Aí, quando nós saímos de dentro lá, já estava 15 minutos de aula já, e eu apressando, e as crianças conversam, e brinca, e fala, e pendura no pescoço, e tudo, né, e é muito bom. A maior caridade estava lá, né, a salvação a senhora estava conseguindo lá. Então, graças a Deus. Eu só queria falar, assim, que esse grupo, mais uma vez, está sendo muito proveitoso, né. A colega falou aí sobre, a gente vai aprender só um pouquinho, né, porque você falou que não, que a vida toda aprendendo, enfim, né, eu estou com 60 anos agora, que eu estou, algumas gotas estão começando a ser absorvidas, né, com mais clareza, isso, porque muitas vezes eu já ouvi a mesma coisa, só que cada vez que você ouve, você entende de uma forma, né? E eu agradeço muito a Deus que ultimamente essas gotículas de conhecimento que está vindo, sabe? Essa terra aqui está absorvendo e está sendo muito proveitoso, né? Eu só queria dizer isso aí, está sendo muito, muito proveitoso. Não só no conhecimento, mas no esclarecimento de rusgas, de certos
de situações que tem, né, no dia a dia, na vida da gente, em que a gente chega naquele momento de dizer, não, chega, para mim chega, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não... Aí eu venho aqui na aula ou no evangelho de terça-feira, meu Deus, que bênção. E cada palavra, sabe, parece que tá limpando, sabe, a janela. Nossa, o lençol da vizinha tá muito encardido, meu Deus, como aquela mulher não lava? A minha janela tá sendo limpa, sabe? A Isso senhora tá sabe, muito bom. a senhora sabe qual é a chuva que de fato molha a terra? É É o aquela sereno. contínua, aquela serena e contínua que cai continuamente por um longo tempo. Isso, Aquela exatamente. tormenta, ela vem, bate e escorre. O solo não absorve aquela chuva. Ela bate e É, escorre. A chuva que cala, a chuva que molha, a chuva que faz, atende às necessidades do solo, é aquela contínua. Ela penetra aos poucos. Ela não penetra de uma vez só. Essa é a água que auxilia. e Né? molha, exatamente. Simone? Então, é também mais uma observação sobre o que a Lídia falou de quanto está sendo gratificante, né? Está sendo gratificante também o grupo. Eu quero parabenizar o Fábio pelas observações que ele coloca, as perguntas que ele responde. Essa semana mesmo ele falou sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito da Verdade. Eu, sinceramente, ignorava isso. Eu fui lá, vi a palestra e me senti instigada a ler pela quarta vez o Livro dos Espíritos, porque eu me senti uma ignorante. Eu me senti assim como se eu não tivesse lido. Então, ele que me aguarde, porque agora eu vou ler e eu vou querer saber tudo. Uma das preocupações do Visão Espírita, quando criamos ele em 2017, era trazer as pessoas as respostas na visão espírita. Não é na visão do Vicente, na visão da Francisca, da Simone, da Lídia, não. É visão espírita. E o Fábio foi um dos poucos, se não o único que eu encontrei, que tem os mesmos pensamentos que eu nesse sentido. O Fábio, ele traz aquilo que a doutrina espírita nos traz, nos diz. Ele pode até, como eu também, muitas vezes tenho os meus pensamentos, tá? Ele pode até ter os pensamentos deles, mas para as pessoas que buscam o conhecimento, nós temos que passar a visão espírita, dos espíritos, da doutrina espírita. Então, Fábio, e ele já sabe disso, que eu falei no início, eu fico muito agradecido, é alguém que eu hoje vejo que tocaria o Visão aí com o pé nas costas ou sozinho. Claro que não vamos nos separar, não vai ficar sozinho, mas é uma ajuda muito grande que vem, né, para nós nesse momento de esclarecimento, que ele é pesquisador, ele conhece, ele pesquisa, ele vai atrás, enfim, o Fábio está sempre nos auxiliando, né? Tá certo? Pois bem, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês, né, que nós tenhamos aí um bom final de semana, que se Deus quiser vai amainar um pouco esse nosso calor, né, e